que a porta de entrada do EAG para o departamento comercial é a pré-venda. É que aqui no EAG a gente cobra muito resultado. Você consegue aumentar a sua demanda independente da crise. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você também, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir a sua empresa autogerenciável. O meu nome é João. O meu nome é Rogério. E o meu nome é Marcelo Germano. Gente, bem-vindos mais um podcast. E hoje, Marcelo, a gente tem uma presença ilustre aqui de um cara fantástico, de um cara inenarrável. Fantástico. O nosso gestor comercial, Rogério, que também é sócio do Marcelo em umas 367 empresas. Então, Rogério, se apresente pro pessoal. Acho que ele já te conhece um pouquinho, né? Eu acho que já, né? Não é a minha primeira vez. Acho que a gente já fez que três ou quatro, né? Três ou quatro. Hoje, não é a primeira vez, João. Uhum. Então tá, gente. Hoje o Rogério tá aqui porque é um assunto muito especial, um assunto muito legal pra gente falar, ainda sobre 2020, por mais que a gente esteja em 2021. Mas, Marcelo, o tema de hoje é como nós criamos uma previsibilidade de vendas independente das crises, porque 2020 foi um ano de crise e a crise não acabou em 2021, né? 2020 foi um ano de pandemia que alguns setores foram fortemente afetados e alguns setores foram... vamos lá. Todos os setores foram fortemente afetados. Inclusive alguns nós. Positivamente e alguns negativamente. Uhum. Né? Então, e é engraçado ver empresas do mesmo setor, uma sendo afetada positivamente e outra sendo afetada negativamente. Isso. É impressionante, né? É impressionante. Então, talvez não dependa só do setor. Algumas coisas realmente dependeram do setor. Algumas coisas. Mas teve muitas coisas que dependeram mais da perspicácia, do domínio pessoal, do dono da empresa, de fazer o negócio, de correr atrás. Mas, enfim, né? O tema é como criamos previsibilidade nas vendas, EAG, né? No EAG, independente das vendas. E a gente vai falar mais ou menos não, a gente vai falar como que é, né? Exatamente como que funciona. A gente fez, né? Mas é legal falar pro comandante que está ouvindo que isso daqui é uma maratona, né? E a gente ainda está nos 10 primeiros quilômetros da maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Criar previsibilidade não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E talvez a gente nem tenha corrido os 10 km da maratona, a maratona tem 42. Né? Só para trazer esse alinhamento, porque as pessoas às vezes querem soluções mágicas, bala de prata, né? Num negócio que passe de mágica, num negócio que exige trabalho duro e num negócio que exige maturação. Sim. Maturação, essa é uma ótima palavra. Maturação. As pessoas não estão acostumadas. Algumas coisas têm tempo para acontecer. Tem tempo para acontecer. Precisa de ter maturidade para acontecer. E para ter previsibilidade em vendas, mesmo diante da crise, você precisa de maturação. E a maturação vai passar desde todas as fases da infância. A empresa passa pela infância, que depende só do dono, o dono toma todas as decisões, passa pela adolescência, onde você começa a ter departamentos e pessoas responsáveis por esse departamento. E apesar de o dono estar ali no dia a dia, tocando a operação, né, fungando no congote, as decisões são descentralizadas em certo ponto. Por que as decisões são descentralizadas? Porque você tem que ter lá um gestor comercial, você precisa ter um gestor de RH, um gestor de marketing, um gestor financeiro, um gestor de operação, um gestor de logística, dependendo do que a empresa faz. E esses gestores precisam tomar decisão. Então a empresa passa por uma maturação de equipe, maturação de gente, maturação, né, uma corrida de 100 metros. E aí, no processo de venda, porque as pessoas falam, Marcelo, com essa crise eu não estou vendendo, né? Vendas é um processo. Da hora essa frase. Vendas é um processo. Então, no processo de vendas, se tua venda caiu, você tem que entender qual a parte do processo que precisa mais foco e mais atenção. Né? Então, você precisa ter consistência nisso. Mas, para isso, você tem que ter um processo bem montado. É verdade. O processo... A gente já tem até um dos podcasts que a gente fala sobre processo de vendas, né? Mas eu queria trazer um contexto para o pessoal que está escutando, Marcelo, até para a gente partir de um princípio que a gente saiu de um ano de 2019 onde a gente fechou o ano com 3 milhões, com um cenário que a gente tinha um vendedor apenas. A gente iniciou 2020 com um vendedor e um pré-vendedor, que foi quando a Nai entrou, e a gente veio como meta 6 milhões. Em setembro a gente bateu essa meta de 6 milhões, já na equipe com 2 vendedores
e 2 pré-vendedores, né? Teve umas oscilações, Isso, né? teve Teve umas gente que entrou, oscilações. gente que saiu. Tinha hora que tinha 3 vendedores e 3 Isso. pré-vendedores. Teve a época que teve 2 vendedores. Isso. Enfim, né? Você tem o turnover na operação do departamento comercial. Pessoas que entram, pedem as contas, são mandadas embora. E tudo isso afeta vendas, né? Tudo isso um afeta vendedor, vendas. quando ele é mandado embora, a venda que ele fazia, não tem ninguém para fazer. Porque Exatamente. precisa dele A gente pra fazer, brinca né? aqui que faltam orelhas, né? Faltam orelhas. Faltam E aí a orelhas. gente terminou 2020, quando a gente chegou no dia 1º de setembro, o time se reuniu, na verdade foi um pouquinho antes, já tinha reunido, né? Ó, a gente dá pra fazer mais, a gente vai bater essa meta, segundo a previsibilidade, a gente sabia que ia bater a meta de 6 milhões antes, então a gente traçou uma nova meta. Alcançou a meta, dobra a meta, né? Então a gente foi pra 10,5. 10,5 e finalizamos 10,5 milhões. 10 milhões no e ano. 500 mil 10 reais. milhões e Isso. 500 mil No reais ano, no no ano. 3 para 10,5. E aí chegou no dia 31 de dezembro, a gente fazendo os fechamentos, batemos os 10 milhões 680, se eu não me engano, foi um número muito próximo disso. Mas como é que a gente manteve essa Mas isso previsibilidade? cria já uma previsibilidade para a gente entender o quanto a gente pode fazer no ano de 2021 e é lógico, a gente pode conseguir mais do que a gente planejou, Sim. como a gente pode sofrer para conseguir o que a gente planejou. A gente sabe que esse é o jogo, né? Não tem passe de mágica. O que tem é consistência no trabalho bem feito, né? Trabalho focado, trabalho com foco em resultado, para construir, por isso que eu falei, depende de maturação, né? Para você ter a maturidade do processo. E quando você tem a maturidade do processo, você vai vender, e não importa a crise, né? Você vai vender, e pode ser que um negócio demore mais, outro demore menos, mas você tem a consistência do processo de venda. E é isso que eu ia te perguntar, né? Já que a gente chegou nesse resultado, a gente chegou nesses 10 milhões e meio, por conta de um processo, a gente sabe que uma das respostas é o processo, mas o que É que mais... processo, é treinamento, é Isso, gente. o que mais que a gente fez? Indicador. O que mais que a gente fez, Marcelo, para vender independente da crise em 2020? Então, Na tua percepção, fala para nós. Isso é uma construção. A gente oscilava muito, então. Sim. Para quem não conhece o EAG, né? Quem está aqui, eu imagino, conhece, mas não conhece o negócio EAG. Né? Conhece o conteúdo do EAG, mas quem não conhece o negócio do EAG, vamos explicar um pouquinho, né? Como que é o nosso negócio. A gente tem um jeito de atrair clientes, a gente tem um jeito de converter, atrair interessados no que a gente vende, a gente tem um jeito de converter eles e depois a gente tem que entregar a promessa que a gente faz. Tá? Ao longo dos anos, passando pelas fases da empresa, a gente ainda está passando por fases da empresa, né? A gente tinha muita oscilação de venda. Então era assim, quando a gente estava vendendo, no nosso negócio, a gente vende treinamentos, a gente vende acompanhamento, e aí a gente colocava, até pelo tamanho do time, pela estrutura da empresa, a gente colocava toda a energia para vender. Aí vendia. Aí depois a gente colocava toda a energia para entregar aquilo que a gente vendeu. Só que quando a gente está vendendo, a gente não está entregando. Quando a gente está entregando, A gente não tá vendendo. a gente não está vendendo. Então a gente tinha uma oscilação que não dava previsibilidade, que gerava um alto estresse, porque a gente ficava sempre no perigo. E agora? Vai dar, não vai dar, não sei o quê. E nossas entregas são intensas, né? Muita energia, muito tempo colocando. Ela envolve bastante agenda, né, para fazer a entrega. E aí isso não era bom pra gente. E aí a gente foi começando a melhorar isso daí. Como que a gente começa a melhorar isso, né? Então a gente vinha com muitas oscilações. Eu me lembro que em 2018 a gente tentou um monte de coisa diferente que não deu certo, que não funcionava. Até que, né, 2019, a gente começou esse trabalho em 2019, né, a gente criou o processo de Marcon, que a gente chamou na época, né? Marketing e comercial. E o que era o processo? A gente tinha um departamento de marketing com um único objetivo: gerar o que a gente chama. Então, como que é o nosso processo? Ele passa do marketing vai para o comercial. O comercial vende. Depois que vende, vamos para a entrega. E a gente entrega. Tá? Só que o marketing comercial hoje, eles funcionam independente do Marcelo. Não exatamente independente, porque eu tenho que gravar criativo, tenho que fazer live todo dia, Produzir isso faz parte da minha conteúdo, né? rotina, produzir conteúdo, né? E aí esse aqui é um dos pontos. Hoje, com marketing digital, a gente sabe que produção de conteúdo, isso para qualquer nicho de negócio, produção de conteúdo, né? Eles falam que conteúdo é rei, né? Produção de conteúdo é rei. Por quê? Porque a gente educa os nossos clientes através do conteúdo. Então, o que a gente fez? A gente, no marketing, a gente tinha alguns objetivos específicos que eram gerar o que a gente chama de leads. Sim. Então a gente tem um processo de marketing
que esse processo envolve. Não é só fazer o vídeo, não é só gravar o podcast. Faz o podcast, grava o podcast, edita o podcast, divulga o podcast. Então a gente divulga ele num vídeo integral, depois corta pedacinhos desse vídeo, faz videozinhos de 2, 3 minutos, coloca no Instagram. A gente impulsiona esse vídeo, coloca dinheiro, né? Impulsiona esse vídeo, as pessoas assistem o vídeo, elas criam uma identificação com a marca, criam uma identificação com o Marcelo Germano, e aí ou elas levantam a mão ou elas vão receber um CTA, que a gente chama, né? Call to Action, uma chamada para ação, onde essa chamada para ação, a gente vai falar para ele, olha, se você tem mais de 5 funcionários, preencha esse formulário, né? E a gente vai ajudar você a acabar com o caos da sua empresa. Estou falando de uma maneira simplificada. Inclusive, né, a gente fala diversas vezes de maneira bem tranquila dentro do próprio podcast. Olha, comandante, se você quiser saber mais informações sobre os nossos treinamentos, tem o link aqui no podcast, você pode se inscrever. Tem um link, é só se inscrever. E é assim que a gente faz. E aí a gente tem esse processo do marketing, que no nosso caso, ele vai envolver muita produção de conteúdo, né? Então, se você entrar no nosso YouTube, a gente tem Café com o Comandante, Campo de Batalha e podcast. Então tem conteúdo saindo basicamente todo santo dia, né? No YouTube. Se você o podcast nas plataformas de podcast uma vez por semana, live todos os dias, de segunda a sexta-feira, de vez em quando vai até de segunda a segunda, dependendo do momento que a gente está na nossa empresa. Então o marketing tem uma produção que ele precisa fazer para poder gerar o que? Lead. O que é um lead, né? Eu tenho um cliente que é o cliente ideal. No nosso caso, e isso toda empresa tem um tipo de perfil de cliente. Sim. Qual que é o cliente ideal? Qual que é a persona? Então, o teu trabalho, se você tem uma empresa que o cliente dele é o transeunte na rua, né, você vai ter que ter um processo para fazer o transeunte na rua entrar dentro do teu estabelecimento. Transeunte. Transeunte é quem transita, não é? Entendi. Não, adorei a palavra. Transeunte. Existe. Né? Então você vai fazer ele entrar na tua loja. Você tem que ter um processo para fazer ele entrar. Você tem que ter algumas coisas atrativas. Tá rindo aí, João? O transeunte é muito engraçado. Nunca tinha ouvido falar essa palavra. Sou novo também. Vocês já tem mais experiência. Tá tudo velho. Transeunte. Pra não falar velho. Então, a gente tem todo um processo para trazer. Então, o marketing ele vai gerar o que a gente chama de lead. Quem que é o lead? No nosso caso, a gente chama de MQL, né? O lead qualificado pelo marketing. É um cara que é dono de empresa, tem mais de 5 funcionários, já está assistindo nossos conteúdos, foi impactado pelas ações do time de marketing e levanta a mão e fala, ei, como vocês podem me ajudar? Exatamente. Aí daí o marketing passa o bastão para o comercial. Sim. Ótima frase também, né? Ei, como vocês podem me ajudar? É bem isso, mas se a gente for traduzir de uma forma bem simples, é exatamente isso. É isso. Uhum. E aí onde vem o primeiro passo do comercial, que é pré-vendas, né, Marcelo? Se isso. Até aí vai lá. No comercial a gente tem um processo. Esse processo passa por uma qualificação. Essa qualificação a gente chama de pré-venda, onde a gente qualifica esse cliente, vê se ele realmente tem o perfil ideal, vê se ele tem mais de 5 colaboradores, vê se ele realmente é o dono da empresa, porque às vezes ele não é o dono da empresa, quer fazer um gerente, é só para dono de empresa. Qualificou ele, vai pro sales, né, pro nosso vendedor. A gente não chama de vendedor externamente, a gente chama ele consultor de vendas. De consultor de vendas, de estrategista, né? Uhum. Né? No marketing a gente fala, converse com os nossos estrategistas, mas ele é um consultor de vendas. E aí ele tem um processo, esse consultor de vendas tem um processo. Tá? E nesse processo ele vai receber, então o marketing tem que gerar um número X de leads, que a gente chama de MQL, lead qualificado pelo marketing, um número X num custo X. Não adianta também produzir esse número X num custo maior. E aí começam os seus indicadores, né? Isso, aí começam os indicadores. Aí depois que veio isso daí, né, vem para qualificação elimina alguns, né, elimina no sentido de, opa, não é o teu momento, vou te mandar aqui um funil de nutrição, onde você vai consumir os conteúdos que vão te ajudar nesse momento. E aí os que a gente entende que aí tem o perfil do nosso cliente, marca a sessão estratégica e ele vem e faz a sessão estratégica, a gente faz oferta e alguns compram, outros não, a gente tem uma conversão disso daí. Então, a gente vai tendo conversões, né? O número de pessoas que começam a seguir a gente no Instagram, no YouTube, no podcast, no blog, é todo um processo de pessoas, trazendo pessoas para ter contato com a nossa marca, com o nosso produto, com o nosso serviço. Dessas pessoas, a gente vai caminhando eles até eles levantarem a mão e falar, opa, o que vocês fazem é muito massa, preciso de ajuda. Levantou, precisa de ajuda, o marketing chega e fala, comercial, agora é com você. Passou o bastão, processo. Comercial, opa, deixa eu te qualificar. É o perfil do cliente certo? É, beleza. Passa pro
pro vendas. E aí o vendas faz o trabalho de vendas, que é vender e depois passa o bastão para entrega, né? E para esse processo rodar, né? A gente falou do processo em si, mas algumas coisas foram acontecendo no meio desse caminho. Primeira coisa, meta, plano de ação e execução, né? MPE, meta, plano de ação e execução. Exatamente, o famoso método MPE. Segunda coisa, time. Contratar novas pessoas, né? Contratar pessoas, você tem que ter o processo escrito, contrata pessoas. Então a gente montou um organograma do marketing e montamos. É impressionante, né? Como com marketing digital. Eu me lembro que quando eu comecei, que eu trabalhava com meu pai, se eu fosse fazer qualquer tipo de ação de marketing, era páginas amarelas. E era uma fortuna. Então, ou você tinha dinheiro para fazer uma página gigante no Páginas Amarelas, que era capa contra capa, meia página, um quarto de página ou a página inteira, que era uma fortuna. Ou você pagava um negócio que era caro pra caramba só pro cara procurar você na lista pela ordem alfabética e achar teu nome. Porque pelo menos ali você tinha que estar, né? Era o que você tinha para fazer. Ou televisão, que dono de pequena e média empresa nunca teve dinheiro para fazer televisão, né? Nem rádio, né? Hoje, com marketing digital, é muito barato com as plataformas Google, Instagram, Facebook, LinkedIn e outras. É muito barato. Qualquer dono de pequena e média empresa pode começar com um orçamento pequeno de 10, 20, 30. A gente começou com um orçamento de R$50 por mês. Sim. Por mês não, por dia. R$50 por dia. Corrigindo aqui. A gente começou com orçamento de R$50 por dia de marketing, de campanha de marketing, né? E aí a gente tem todo o processo, seguiu o processo, R$50 por dia. E aí isso foi ao longo do tempo, né? Teve uma maturação. 2019. Teve uma maturação, isso conseguiu trazer resultado para gerar os MQLs. Então, bom, processo, time, montamos um time de marketing, né? O que a gente precisa no marketing? Então, no nosso caso, a gente precisa gravar o vídeo, preciso de alguém que edita vídeo, né? Preciso ter calendário de publicações dos vídeos, tem que ter todo um processo para o vídeo subir, visualizações de vídeo, curtida, comentário, esse tipo de coisa. Tem que ter todos os objetivos. Então, você estrutura teu marketing pensando no que o teu marketing precisa para você fazer, quais são os indicadores e os resultados que o marketing tem, porque no final das contas o trabalho do marketing é gerar cliente qualificado para o comercial. Sim. E esse cliente qualificado ele tem que ser num custo X. Então você determina qual o processo para você gerar cliente qualificado e qual o custo que você quer para isso. Passou para o marketing, para o comercial. Qual que é o trabalho do comercial? Vender. Exatamente. E aí ele tem uma taxa de conversão, né? Tem que ter uma taxa de conversão, tem que ter um ticket médio e tem que ter tudo isso. Só quantidade de leads atendidos. Quantidade de leads atendidos e esse tipo de coisa. Então, a gente precisou fazer tudo isso, né? Então era um departamento só que a gente chamava de Marcom, depois a gente dividiu e fez o marketing e o comercial. Sim. E o marketing e o comercial trabalham juntos, são departamentos que trabalham juntos o tempo inteiro. Mas um tem um gestor, o outro tem outro, e esses departamentos trabalham junto. E aí você vem, qualifica o time, monta o time, contrata o time, olha o time, e você tem que criar. Assim, toda operação de vendas tem que ser uma operação dedo no pulso. Operação de vendas, anota aí, comandante. Comando. Operação de vendas tem que ser dedo no pulso. Isso serve para varejo, para comércio, para indústria, para qualquer negócio. Você tem que ter tua meta de vendas diária e você tem que analisar esses dados historicamente, quanto você vende por dia, tem que estabelecer um objetivo acima disso, tem que pensar em soluções para isso daí e tem que treinar teu time para executar isso daí e você conseguir o número. Que é o que a gente faz aqui. Então a gente tem a meta de quantidade de agendamentos que tem que gerar, tem a meta de quantas ligações tem que fazer dos agendamentos, de quantas sessões estratégicas tem que fazer, de a venda, meta de conversão e o time tem que estar ticket médio, todos os indicadores possíveis, né? E aí vem uma transição muito legal, Marcelo, que eu acho bacana comentar, porque muitos indicadores a gente já tinha, mas a gente tinha uma base que a gente construiu aqui dentro. E aí foi onde veio o Rô. Que o Rô entrou para ser o gestor comercial, o Rô, o pessoal já conhece, é teu sócio em outras empresas, mas ele entrou para ser ajudar a gente na gestão comercial do EAG, para trazer uma visão de outras empresas, para ter muito mais esse dedo no pulso da operação. E foi aí que ele foi trazendo outros indicadores que a gente foi acompanhando, como o tempo de conversão de uma parte para outra, número de dias. Ligação, quanto tempo demora a ligação. O tempo médio do atendimento, né, era uma coisa que a gente avaliava no começo. A gente fazia uma sessão estratégica em torno de 1 hora e tinham sessões que levavam até 2 horas, né? Sim. Então, uma palavra que o Marcelo também usou, eu acho muito interessante, a consistência, né? Vendas é consistência também, Marcelo. A gente tem que fazer aquilo que a gente faz melhorando e sempre tem que ser feito do mesmo jeito, para a gente ir evoluindo, melhorando
aos poucos, tem um tempo de maturação, e maturação envolve consistência. Então a gente foi entendendo o que realmente era importante no script, o que a gente podia cortar, o que a gente podia atender melhor, e a gente foi colocando mais consistência na quantidade do tempo. O que a gente conseguiu com isso? Ganhar um pouquinho mais de escala, né? Com a mesma quantidade de pessoas, fazer um número maior de atendimentos sem abrir mão da qualidade. Sim. Que é uma continha difícil, né? Como que a gente faz né? melhor e sem abrir mão da qualidade do produto. Mas esse é o segredo. Isso é o dedo no pulso que o Marcelo tanto fala, né? Isso é a gente ter consistência. Isso é melhorar o processo. Então, a gente tem que invocar as pessoas a pensar nesse processo e olhar para ele com carinho, com dedicação, e encontrar onde dá para colocar o dedo no pulso aí e dar um start para diferenciar e melhorar, evoluir e não ter problema de venda. E não tem problema de venda. Você vê, ó, a gente durante 4 anos do IAG, a gente só teve um vendedor. Né? Que foi o João. Antes do João eu vendia, né? Ó, antes do João era eu que vendia, né? Eu fazia o vídeo, eu gravava, fazia o webinário, o cara ligava, eu ligava pro cara e eu fazia a venda, né? Eu fazia a venda e entregava o treinamento, né? E aí depois os nossos especialistas, né? Eles eventualmente me ajudavam para fazer uma venda ou outra. Depois entrou o João, treinei o João. E ainda quando o João entrou, o João entrou numa época que a gente não tinha todas as organizações que a gente tinha. Aí tive que treinar o João sobre o nosso processo de venda, o DOS, o Clear. A gente fazia DOS mais Clear, né? Para quem está assistindo a gente, né? DOS, Clear são acrósticos de metodologias, né? Hoje a gente utiliza o Spin Selling, que é um acróstico de uma metodologia. Então a gente usava o DOS mais o Clear, que na verdade nenhum dos dois eram ferramentas de venda. Ferramentas de coaching. Né? Eram ferramentas de coaching, mas a gente entendia que aquela ferramenta bem utilizada e com uma pessoa treinada para fazer um fechamento ia vender. Aí a gente utilizava isso durante 4 anos, foi só o João. Fomos melhorando, aí fomos fazendo buscas, benchmark, entendendo o que as outras empresas faziam, né? Melhorando. O João ficou craque. Aí depois, quando entrou começo de 2019, entrou a Naya. Então tinha... Começo de 2020. Naya entrou em dezembro. No final, dezembro de 2019. No final de 2019, entrou a Naya. Quando a Naya entrou, a gente teve um aumento, assim, explosão de vendas. Uma pessoa a mais. Por quê? Porque a gente separou o processo. Antes o João ligava, qualificava, agendava a sessão estratégica e fazia a sessão estratégica. Quando a Naya entrou, o João passou a fazer só a sessão estratégica. Né? Aí a Naya ligava, agendava, e aí o João fazia a sessão estratégica. Aumentando o volume de sessão estratégica. E aí aumentou o volume de sessão estratégica, aumentou a produção e automaticamente aumentou o nosso resultado. Mas durante esses 4 anos, foi todo um trabalho de desenvolver, entender quais eram as objeções do cliente, né? Sim. O que mais funcionava, o que eu tinha que fazer com que o cliente falasse para eu ter uma boa indicação se ele está pronto para comprar ou não, né? Então a gente tinha isso, né? Então a gente foi criando o script, o processo de venda e o script de venda para levar à venda, né? E é lógico que para fazer isso a gente passou por vários treinamentos, foram bastante treinamento. Sandro San, Doutor Vendas. Até vendas massivas do Pedro Superti, o Spin Selling, a leitura do livro. Principalmente, né? O benchmarking. Aí compramos o Spotter, que é um sistema, fizemos a consultoria com a Exact, fizemos benchmark com várias empresas para implementar esse processo. E aí a gente saiu de um vendedor para quanto que a gente está hoje? Agora a gente chegou a 3, depois caiu para 2, que esse é um dos processos bacanas até para o Rogério comentar, é que o que fez a gente criar essa previsibilidade também foi aprender a demitir pessoas. A gente teve que demitir pessoas nesse caminho. Foi para 3, para 2, agora está voltando para 3 vendedores, né, Rô? Então, no meio dessa jornada, a gente teve que demitir um vendedor, e o Rô pode até comentar. E é vendedor que vendia, né? É vendedor que vendia, mas vendedor que não vendia, não. Seriedade, gente, é tão importante quanto consistência, né? O processo tem que ser levado a sério. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque eu recebo perguntas assim, a gente tá contando pros amigos, mas o que é o processo de pré-vendas, né? O pessoal às vezes não entende, né? E aí quando a gente vai explicar que é uma qualificação e tal, mas vocês desqualificam mesmo? Tem gente que vocês não vendem, nossa, e gera uma reclamação. Nosso cliente reclama quando ele não pode fazer parte. Mas é um processo sério. Né? Se não tiver seriedade no processo,
você não vai Sim. ter sucesso também. Então, um parênteses aqui, Marcelo, vou falar, às vezes as pessoas me perguntam isso. Mas vocês duvido se o cara tiver o dinheiro e querer comprar, vocês não vendem. Exatamente. Exatamente essa é a pergunta. E gente, vou ter que falar para vocês, às vezes a gente mesmo não querendo, a gente abre mão porque o processo tem uma seriedade. Aqui no time a gente valoriza muito, a gente valoriza a seriedade. E a gente não tem tolerância, eu pessoalmente não tenho, e eu acho que a gente está criando essa cultura. A gente não tem tolerância para falta de seriedade. Então não importa se o cara tem resultado, ele tem que ter o kit valores, e a seriedade para nós é importante. Então o vendedor tem que seguir o processo, não pode fazer falsas promessas, não pode criar falsas ancoragens, né? E tem que estar à disposição para atender o nosso cliente no horário certo, no horário marcado. Senão não vai fazer parte do nosso time. Sim, e aconteceu isso, né? E uma coisa interessante assim também, né? Depois a gente volta, eu vou só abrir uma lacuna aqui. O processo de vendas é um processo onde o não é uma coisa constante. No nosso caso, como a gente qualifica muito o cliente, a gente educa muito, a gente ouve muito menos não do que a maioria das empresas, tá? Mas o João ouviu muito não, né, João? Já ouviu muito não. Dói, muito. João? Dói, claro que dói. Já ouviu muito não, né? Já. Muito. Antes eu ouvia 80% de não, 70% de não, 60% de não, até chegar em 2020, que a gente foi... Taxas de conversões saiu de 40 de 2019 para 50, 55, 60, e teve um mês que foi o melhor mês do João como vendedor, foi o mês de julho, que foi 76% de taxa de conversão. Acreditem, gente, é uma baita de uma taxa de conversão. Cada 10 pessoas que o João conversou, 7,6 compraram. Um ticket médio de 12 mil, então quase todos, um bom número de pacotes completos, que foi o meu melhor mês, foi o mês de julho. Mas isso não fica só a cargo do João, né? Porque todos os vendedores mantêm, porque todos os vendedores seguem o mesmo processo. Exatamente. Bom, aí o que a gente precisa nisso? Você tem que olhar para o teu time comercial, tem que montar o time. Você precisa de vendedor, você precisa contratar vendedor. Por que eu abri o parênteses para falar dos não? Porque uma coisa que vai acontecer com o vendedor, no começo, quando você trazer, ele não vai ter sucesso imediato. Ele vai ligar para um, não vai vender, vai ligar para outro, não vai vender, vai ligar para outro, não vai vender, vai ligar para outro, não vai vender. O que acontece com a pessoa que liga e começa a ouvir não? Ela desanima. Sim. Ela desanima. E ela desanimou, aí piorou, né? A venda, por incrível que pareça, tem muita gente que não tem presença para isso. Eu ouço isso desde quando eu tinha 17 anos, então para mim isso é mais velho do que andar para frente, né? Mas tem muitas pessoas que não sabem disso ainda, né? Toda venda é um processo de estatístico. Cada negócio tem uma estatística. Então, por exemplo, tem lojas que entram pessoas dentro da loja. Se você colocar e contar, de cada, 10 pessoas que entram na tua loja, ou de cada 100, ou de cada 1000 pessoas que entram na tua loja, não são as 1000 que compram. Tem gente que compra e tem gente que não compra. A não ser que seja um restaurante, todo mundo que entra no teu restaurante entra para comer, lógico, né? Mas aí você vai ter outras estatísticas de ticket médio e outras coisas. Então, você sempre vai ter a venda uma questão de estatísticas, né? Então, sim. Ou seja, se você tem uma loja, a pessoa entra na loja, chega pro teu vendedor, olha a roupa, prova, não sei o que, e não compra, vai embora. Ou seja, o teu vendedor ouviu um não. Se ele começar a ouvir muito não, e ele não estiver preparado mentalmente para ouvir os nãos, o que vai acontecer ao longo do tempo, e se demorar para ter resultado, ele desanima. Aí esse vendedor ele passa a não performar mais, porque ele desanima. Então você tem que ter energia para criar motivação, empolgação com esse cara, olhar, reajustar o processo, fazer plano de ação, fazer melhoria contínua para manter esse cara seu. Com energia alta. Tem que estar com energia alta, né? Porque assim, hoje quando eu olho pro EAG, eu olho e falo assim, cara, é muito fácil ser vendedor no EAG. É muito fácil, porque o cliente chega qualificado, o cliente chega educado, né? O cliente já chega no ponto de compra, moleza, João. E a gente vende. Moleza. Né? Mas quando era só o João, não era assim. Não tinha um processo de marketing tão bom, né, para jogar o cliente pronto. Não era assim. E fala, João, você ouviu não pra caramba, né? Eu ouvi não, e eu queria te falar até uma coisa sobre o não. Não é só não, né? Porque às vezes as pessoas não falam não, mas elas falam, eu vou pensar, eu vou analisar. Então, o não, às vezes, ele tá travestido de outros nomes, mas tem o mesmo impacto. Pô, mais um cara pra pensar, o que eu tô fazendo de errado? Que todo mundo quer pensar. Por que eu não falo assim de uma vez? Então, não é só não, eu vou pensar, preciso falar com o meu sócio. Que não deixa de ser um não, né? Exatamente, não deixa de ser um não. E tanto para o time de vendas, quanto para a empresa como um todo, esses nãos é quase que uma rejeição, né? Sim. Então o vendedor ele acha que é uma rejeição a ele e a empresa acha que é uma rejeição à empresa. Pô, ninguém está comprando, eles estão rejeitando a empresa. O produto é ruim, né? O produto é ruim, o que está acontecendo? E isso trabalha muito o nosso
psicológico. O que a gente tem que entender é que, estatisticamente, você vai ouvir mais não do que sim. E se você não tiver consistência para ir melhorando o número de pessoas que te falam sim, você morre nos 100 primeiros metros. É um processo de melhoria contínua o tempo O inteiro. tempo inteiro. É um processo, é uma maratona, como eu falei. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, até o time ter a maturidade, até o processo tá bom, até mais pessoas falando sim, assim, com vontade, que é o que a gente tem hoje, muito cliente que chega e fala, eu quero sim. A gente tem uma média Foi de todo um 50%, processo que a gente teve muita frustração. Muita frustração. E o dono da empresa, imagina o dono da empresa. Um mês ele vende 100 mil, no outro ele vende 25. E aí ele olha e fala, cara, não vai dar pra pagar as contas. Aí no outro mês ele vai lá, faz uma ação, dá um gás, vende 100, ele fala, ufa, respirou. Aí no outro mês não vende nada. Aí, depois de 3 anos assim, o cara já tá cansado, ele perdeu toda a energia que ele tinha para manter no jogo, fazendo as coisas, né? Ou a partir daí ele passa a acreditar que a vida é assim mesmo, não traz nenhuma melhoria pro processo e a empresa fica assim. E aí, quando o empresário ele não entende esse jogo de ter esse processo, de melhorar o número de sims, melhorar o percentual de sim, melhorar o ticket médio, ele começa a achar que o problema está na crise. Sim. Ele começa a achar que o problema está na crise. Lógico, não vou falar que crise não afeta ninguém nunca na vida. Eu seria um hipócrita se eu falasse isso. A crise afeta. Mas as empresas que têm processos comerciais, marketing, comercial integrado, time de venda alinhado, dedo do pulso. Vendas é dedo do pulso. Isso não importa se é uma padaria, não importa se é uma loja de calçado, se é uma empresa de serviço ou se é uma indústria. É dedo no pulso. Quantas pessoas você atendeu? Qual que é a tua conversão? Qual foi a objeção que apareceu? Se essa objeção aparecer de novo, como que você vai fazer isso? Treinamento. Dedo no pulso. Hoje tem que ligar para 20 pessoas. A meta é converter 20%, 30%, 40%. No final do dia, aí ligou para 20, vamos lá, o que deu? Vendeu, não vendeu? Qual foi sua conversão? O que está faltando? Dedo no pulso. Isso serve. Por exemplo, se você tem uma loja de uma doceria, né? O cara entra na doceria, ele vai fazer uma compra, mas quando ele vai pagar, que ele chega no caixa, o caixa tem que ter uma cultura de venda. Para oferecer novos produtos, para quê? Para aumentar ticket médio. Muito bem colocado. A empresa tem que ter uma cultura de vendas, porque a qualquer momento, em qualquer ponto da empresa, a gente pode ter um contato do cliente. E a cultura da empresa tem que ser uma cultura de vendas. Né? E aí, pegando o gancho disso, né, que é um exemplo forte disso, a gente tem um setor de CS, o Customer Success, a Angel hoje cuida desse setor, e como a cultura de vendas no MEG estava para todo mundo, ou a gente tentou construir isso, muito desse valor que a gente vendeu lá no final da linha, né, os 10 milhões 680, uma boa parte significativa veio do Angel, que fez vender para o mesmo cliente. Exatamente, fez muitas vendas para mesmos clientes, desde renovação, que é aumentar o lifetime value, aumentar a retenção do cliente com a gente, vender outros produtos para o cliente que já está dentro, como a gente criou o Líder M4. Então ela assumiu isso e pelo fato, ela precisa vender. Ela tinha meta, era cobrada pela meta, batia a meta. A gente teve um início, a gente foi metrificando, vamos botar tanto, 20 track é bom, 50, 70. Ela foi trazendo os resultados, medimos, esse aqui é o número. Então a gente começou a cobrar a partir desse número, ela começou a entregar. Teve mês que ela não entregou, mas teve mês que ela compensou isso. Então no fim da linha teve uma contribuição muito grande, né, Rô? Exatamente. E às vezes a gente tá falando, né, Marcelo, dedo no pulso todo dia e tal, mas nem todo dia a gente acerta. Mas o importante é que todo dia a gente põe o dedo no pulso. Exatamente. E aí volta na analogia que você começou lá, a maratona é de 44 quilômetros, né? 42 uma maratona. 42 quilômetros, né? Mas a gente nem sempre a gente consegue fazer 1 quilômetro por dia, né? Vai ter o dia que a gente fez os 900 metros. O importante é no próximo a gente fazer 1 km e 100 e a gente ir fazendo, porque o resultado tem que ser perseguido a longo prazo. Eu nunca corri uma maratona, mas já corri 10 km. Normalmente, quando eu corro entre 5 e 10 km. Chega um momento na corrida que você acha que se tiver muito calor, às vezes você acha que não vai conseguir. Aí você fica, nossa, será que eu vou conseguir? E aí você pensa em desistir. Cara, e uma das coisas que eu aprendi fazendo a corrida é o seguinte: quando você acha que você está cansado, que você não consegue mais, teu corpo pode ainda fazer mais, no mínimo meia hora, né? É a tua cabeça que está te comandando, e quando o teu corpo deveria estar no comando, não tua cabeça, porque a cabeça cansa, né? É a mesma coisa, quando você está ali na maratona, pode chegar uma hora que você não acredita que vai funcionar, e a tua cabeça, por isso que o domínio pessoal é importante, a tua cabeça
te boicota o jogo, que você acha que não vai conseguir porque o mercado, porque o teu produto, porque a tua empresa, e aí você começa a mandar a mensagem errada. Mas a grande verdade é um processo. Gente, as pessoas precisam das coisas que todas as empresas vendem. As pessoas precisam tomar água, as pessoas precisam tomar café, elas precisam de xícara, precisam de garrafa para colocar água, as pessoas precisam de celular, as pessoas precisam de roupa, precisam de óculos, precisam de fone de ouvido. E treinamento. Né? Precisam comer, precisam de treinamento. Quer dizer, as pessoas precisam dos produtos que a gente vende. Por isso que a gente existe. Né? Agora, qual que é o nosso trabalho? É trazer o maior número de pessoas para ter contato com o nosso produto, com nossa marca, com o nosso serviço, ter toda uma estrutura para fazer com que o maior número de pessoas compre o nosso produto. Sim. Tá? Com crise ou sem crise, as pessoas não param de comer por causa da crise. As pessoas não param de tomar vinho por causa da crise. Pode tomar menos vinho, mas vai tomar vinho. Né? As pessoas podem comprar menos roupa por causa da crise, mas vai ter que comprar roupa. A cueca furou, você tem que comprar outra cueca. A meia furou, você tem que comprar outra meia. Né? O sapato arrancou a sola, você tem que comprar outro sapato. Com crise ou sem crise, as pessoas vão precisar dessas coisas. E aí o teu trabalho é entender que com crise ou sem crise, as pessoas vão continuar precisando do teu produto, do teu serviço. O que você tem que fazer? Atrair o maior número possível de clientes ideais, aqueles que precisam do teu produto e serviço, ter a melhor estrutura para fazer eles falarem um sim e comprar o teu produto, seja o layout da tua loja, seja os vendedores treinados, né? E aí as pessoas vão comprar. Aí sabe o que eu queria falar? Como que a gente fez para treinar o time? Porque a gente saiu de 1 para 2, de 2 a gente hoje está com 7, com os 3 que estão começando vai para 10, é isso? Não, só me corrigir aí. Vamos lá. A gente tem 2 vendedores, 3 pré-vendedores e estão chegando mais 3 pré-vendedores. Então nós vamos para 8. A gente vai para 8. Então a gente saiu de 1 para 8. Como você sai de 1 para 8? Não é só assim, põe vendedor lá que ele vai vender. Exatamente. O vendedor tem que ser treinado. O vendedor precisa ser treinado. Né? Ele tem que ser treinado. O negócio, ele Marcelo, demora é dedo no pulso. Dedo no pulso. Fala aí. O negócio do treinamento é o João. Não, então... O João tem uma expertise e uma paciência da qual eu invejo. Para fazer o treinamento. Para fazer o treinamento. A gente tem o nosso modelo de script, a gente tem todo um jeitão EAG de fazer. Então, assim, você declarou aí que a gente usa o Spin Selling e tal, mas tem as adaptações, tem o jeitão EAG misturado com esse modelo que a gente estudou, né? Eu também estudei Spin Selling, sou adepto, né? Nas outras empresas tem que até eu o tenho livro com o Marcelo, do Spin Selling, a gente tem também. um podcast que a gente fala de Spin Selling, não tem? Não. Tem um podcast que a gente fala sobre Então coloca o card aqui, é o gente. treinamento de vendas, 042. Treinamento de vendas, 042. Tem o card aqui, ó. Só clicar ali. Aqui ou aqui, isso, ou aqui. Em algum lugar aí. Né? No YouTube, não sei aí. se é bem assim, mas enfim, sobre esse processo de treinar o time comercial, né? Eu acho que já começa pelo processo, né? Um dos pontos positivos de se construir um processo, porque é muito como você falou, Marcelo, a gente não começou isso hoje, a gente não começou isso em 2020, a gente começou isso lá em 2016, quando eu entrei, antes mesmo, quando você já vendia em 2015, e eu entrei no segundo ano do EAG, 2016, a gente foi construindo um processo de melhoria contínua, onde eles tiveram ganhos consideravelmente em 2018, em 2019 e principalmente em 2020. E aí foi quando a gente foi testar o nosso processo, né? Porque até então era uma pessoa só executando, e aí você tem a habilidade daquela pessoa. Mas a partir do momento que sai de uma pessoa, passa para 2, 3, 5, 6 pessoas e agora vai chegar a 8, a gente começa a entender que o processo funciona. A gente tem um exemplo muito clássico disso, a gente teve uma campanha específica que foi o lançamento de outubro, tá? A Semana Sem Caos de outubro, e dentro dessa Semana Sem Caos de outubro eram 3 vendedores ativos, e dentro desses 3 vendedores, todos os vendedores ficaram com números basicamente parecidos, 480, 500, 460. Se a gente colocar uma margem de erro, 2 para cima, 2 para baixo, né? Então, muito tolerável, assim, para falar, os caras venderam igual. Ticket médio, 10.200, 10.500 e 10.600. Número de vendas, basicamente o mesmo número de venda, conversão, basicamente a mesma conversão. Por que isso? Porque eles foram treinados num processo que funcionava e todo mundo basicamente faz a mesma coisa. O Rogério falou do jeitão EAG. Claro, no nosso jeitão a gente tem 4 regras. Primeiro, a venda é sempre sobre o cliente. Segundo, a venda é sempre sobre o cliente. Tem que fazer o cliente falar que ele não sabe como fazer, tem que falar sobre o cliente, ele tem que dizer que ele está deixando dinheiro na mesa por não ter esse conhecimento. E por último, tem que ser sempre sobre emocional e racional. Então a gente monta todo um processo de vendas baseado em 4 ancoragens muito fortes
que dentro das etapas de vendas os nossos vendedores vão tocando nisso. Como aleatoriamente? Claro que não. Tem um script que foi treinado, foi testado. E é um ponto que eu queria trazer. Uma cultura que a gente tem de testar rápido há bastante tempo. E esse ano a gente teve algumas provas disso. Quer um exemplo? Quando a gente fez o lançamento no final do ano. A gente precisava de uma ação, porque até você comenta, acho que em outro podcast, que entrou o ano, a gente não tinha certeza, entrou o mês, a gente não tinha certeza se ia bater 1.300 que precisava. 1.360. 1.360 para fechar. Estava longe por ser dezembro, muitas festas. Para fechar os 10,5 do ano. E a gente teve uma ideia uma semana, foi executado na mesma semana, na semana seguinte rolou o lançamento e a gente conseguiu até mais do que esperado. Então, um outro ponto para criar essa previsibilidade é testar rápido, executar rápido, e se não der resultado a gente troca. E foi o que aconteceu. Tanto da ideia do lançamento, tanto da ideia de trazer pessoas que já tinham participado para aumentar percentual de pitch. Então foram coisas que foram executadas rápidas. E até a gente estava terminando com o Buca do execução, e no último capítulo ele fala exatamente isso, executar rápido. Executar rápido, testar rápido as ideias. Exatamente. Quando a gente tem algo que tá fugindo do planejado, a gente precisa ter os planos B, os planos de... como é que se fala? Não é retenção, é de melhoria mesmo, né? Quando não deu certo, a gente precisa, vamos para um plano B, vamos testar uma coisa diferente para ver se dá resultado. E foi o que a gente fez. Então, para treinar esse time foi criar um processo que funcionou e validar com as outras pessoas. E treinar em cima do processo. E principalmente nos primeiros meses, cobrar com o dedo no pulso a execução do processo. Mas eu posso falar de outro jeito? Não, fala desse jeito. A partir do momento que você tiver 100% rodando com as taxas de conversões corretas, você vai ter um pouquinho mais de liberdade para fazer. A gente fala muito, é moda hoje falar de processos de rampagem, né? Uhum. E a gente tem uma rampa de verdade aqui, ó. E a rampa aqui é 90 graus, né, João? Sim. A gente chega e o cara, a gente parte de um pressuposto que eles são capazes. A gente parte de um pressuposto que todo mundo é capaz. A gente faz um bom processo de contratação. Isso, muito bem colocado. A gente não contrata qualquer um, não. É um processo rígido de contratação. Então, quando a gente recebe aqui no comercial, a gente parte do pressuposto que todos são capazes. E a gente não admite menos do que 100%. Então o cara tem que chegar aqui, dar 100%, ele entra numa rampa 90 graus, ele vai ter todo o suporte e toda a informação que ele precisa, basta ele executar o processo e a gente vai ficar em cima. Tem treinamento, tem roleplay. Vocês estão fazendo roleplay toda quinta-feira? Estamos voltando, estávamos em férias de roleplay aqui, porque foi o final de ano e tal, a partir de quarta agora voltamos a todo vapor no roleplay. Eu ia explicar agora. Explica pro cliente o que é o roleplay, né? Então aqui no processo comercial, como nossa venda acontece, tanto a pré-venda quanto a venda acontece numa ligação, numa videoconferência, a gente grava as nossas ligações e a gente analisa essas ligações, né? Então a gente seleciona algumas para pegar pontos de melhoria e pontos que deram certo, né? Para a gente avaliar, olha, isso daqui vamos continuar fazendo e aqui nós temos que melhorar. Então a gente faz o grupo do comercial, a gente ouve, assiste sessões de pré-vendas e sessões de vendas, né? Sob o ponto de vista crítico, né? Positivo ou negativo. E aí a gente vai apontando aquilo que a gente vê que a gente achou que foi legal e aquilo que a gente viu que tem que melhorar. E aí o time inteiro vai alinhando e colocando um processo mais, como se fala, mais linear, mais homogêneo no time. Azeitado. Então, quando você olha aqui para o time todo está fazendo a coisa mais ou menos igual, né? É claro que cada pessoa tem um jeitão. Mesmo quem é pré-vendedor acaba entendendo o que acontece na venda, porque a gente já está preparando o pré-vendedor para eu não sei se é um segredo nosso, mas às vezes a gente usa o sistema de pré-vendas para dar uma força na vendas, né? Uhum. Então, eles têm que estar preparados, porque a porta de entrada do EAG para o departamento comercial é a pré-vendas. E vai subindo. E ele vai subindo os degrauzinhos. E aí na carreira, o vendedor, né? Exatamente. E aí tem um ponto muito importante, né? O Marcelo falou as pessoas que entram, elas não estão acostumadas a receber não, ou recebem não e podem até dar uma baixada de energia. Dentro do EAG a gente tem uma facilidade que virou quase como um ritual. O cara, quando ele entra nas primeiras semanas, ele tem a oportunidade de pegar uns leads que são um pouco mais fáceis, que quando a gente vende de lançamento, para ele subir a energia. Então, quando a gente entrou, os nossos vendedores, eles entraram fazendo as primeiras sessões quando vinham do lançamento. Então ele ganhava energia, ia para o campo de batalha com confiança para vender no perpétuo e vendia. Pré-venda é a mesma coisa. Os meninos acabaram de entrar, José e Marcelo. Marcelo não o Germano, tá, gente? Marcelo Bittencourt. Eles entraram com os agendamentos de lançamento. Ganharam confiança. Opa, é assim que funciona. E é um lead que está um pouco mais qualificado.
e aí foram para o perpétuo, continuaram voando com energia lá em cima. Então tem algumas particularidades que influenciam bastante. A energia é fundamental. O Dr. Vendas, né, que é o Sérgio Ricardo Rocha, ele fala que 75% da venda é emocional. Porque se o cara não tiver com emocional em alta, não tiver com energia baixa, não vende. E a gente tem alguns rituais aqui, né, João? Para quem tá vendo aqui a gente, ô comandante, a gente tem que provocar vocês para criarem certos rituais, né? A gente tem o ritual do sininho aqui, isso, Marcelo, ajuda a subir demais a energia. Você quer ver os caras ficarem loucos é quando dá uma sinetinha, né? Porque tem a sineta e o sino. Né? A sineta do plim-plim. Quando passa no pré-venda tem aquelas sinetas que faz plim. De hotel. Tipo de hotel. Tipo de hotel. Eu sempre quis apertar hotel uma antigo, sinetinha, né? Hotel antigo, porque os hotéis modernos não tem a sinetinha. Aquela faz... É uma sineta. Então, o tempo inteiro tá no story, vai lá, faz um plim, plim. E a comemoração é geral, né? Isso, aí todo mundo, quando faz o plim, todo mundo bate uma palma, ou... Se não der pra bater a palma, só levanta a mão. Então você vê o tempo inteiro as pessoas batendo uma palma ou levantando a mão. Isso cria energia, porque, opa, mais uma. No grupo, né? E aí, quando vai fazer a venda, no nosso caso, a gente tem um sino. Cara, toda vez que a gente faz uma venda, a gente toca um sino. Toca o sino. Aí toda vez que toca o sino, todo mundo faz assim, ó. Bate na mesa, tira a bate roupa. na mesa, bate o pé no chão. Sempre, né? Só de vez em quando. E aí isso cria energia. Cada venda a gente comemora. Cada venda envolve a empresa como um todo, né? Então esses rituais de energia, porque o time de venda se não... E sabe o que é legal, Marcelo? Oi. Os comandantes ficam sabendo que tem o sino. Tem querem. cara que fica o tempo todo na sessão ali, o cara tá se contorcendo. Só pra sino. falar, vai, João, bate o sino, João. E aí vem os memes disso. E sabe Nossa, o que é legal? Muito bacana. E é verdade, mas tem comandante que fala, João, eu sonhei com esse dia que eu ia mandar você bater o sino. Tô mentindo, João? Fala a verdade. É verdade, eles estão ansiosos por isso, né? E aí a gente tem o ritual de filmar, marcar no Instagram, e algumas vezes a gente marca o arroba do cara, ele reposta. Ah, João, agora vamos bater o sino. Então acontece bastante. E quando a gente bate o sino, né? Vocês estão olhando a gente no YouTube, assistindo pelo YouTube, não percebe, mas no EAG a gente tem duas partes aqui no escritório novo, de um lado e de outro. E quando a gente bate o sino... Já ficou pequeno, né? Já ficou pequeno. O comercial tá de um lado e passa o corredor, vem o restante do time. E aí quando bate o sino desse lado, só dá pra ver o efeito... É um efeito manada, né? Tipo a ola no estádio, tipo né? Tipo uma ola, começa a bater palma e comemorando, vai até o final, assim, é muito engraçado. Então dá uma energia bacana. Eu quis abordar isso porque a gente tem que provocar os comandantes a terem os seus rituais, porque parece que é uma coisa assim. É tão simples tocar um sininho, mas tem uma representatividade tão alta. Não deixa de criar um ritual. E aí tem um grupo no WhatsApp, aí bateu o sino. Exatamente. Quem aí não vem tá ali presencial, a gente tem toda uma cultura nossa do EAG o vamos, do sino, o padre. Exatamente, aí muito fica bacana. Legal, fica gostoso trabalhar, porque a gente constrói um ambiente. Uma das coisas que a gente fala, né, até no processo seletivo com os meninos que vêm, com as pessoas que vêm fazer processo seletivo pro time comercial, é que aqui no EAG a gente cobra muito resultado. Mas a gente também é bem zoeiro, a gente brinca bastante, mas brinca para gerar resultado. E essa mescla, né, que o Rô fala de jeitão EAG de fazer piada e bater meta é o que se transforma um ambiente gostoso de trabalhar, porque a gente faz uma sessão, a gente brinca com um colega, mas no momento seguinte a gente está no mesmo horário fazendo sessão e sendo sério com o cliente, terminou aquela sessão, a gente consegue brincar e dar risada, e aí não se torna algo tão cansativo, não é aquela rotina, telefone, ligando, liga, não, vamos fazer as duas coisas. Bom, além de tudo isso, tem um processo que antecede tudo isso, né, que é a contratação. Então, assim, você que quer aumentar suas vendas, quer ter previsibilidade em vendas, agora que você entendeu que tem que fazer um pouquinho de marketing, tem que ter um comercial, né, você tem que contratar as pessoas certas. O processo de contratação vai ter um monte de gente que é bom de venda, que é o somebody love, né, bom de venda, escorregadio, né, conta qualquer história para poder vender, mas ele vai fugir dos valores, né? Não vai seguir um processo. Você vai ter um monte de cara assim que você fala, nossa, esse cara aqui ia vender pra caramba. Mas é o cara que não vai seguir o processo. É o cara que, quando bater a meta, não vai parar de ligar, né? Então você tem que identificar isso na contratação para poder não contratar essas pessoas. É lógico, cada empresa tem uma cultura. Estou falando da nossa especificamente, né? Então esse processo é um processo. E você não pode entrar na zona de conforto de entender o seguinte: o cara vai entrar, vai vender bem, vai ganhar bem e ele vai ficar aqui. Não, você tem que entender que esse cara cansa, esse cara de algum motivo é muita meta, é muito dedo no pulso, ele pode sair. E aí você tem que estar sempre com o RH trabalhando, né? Treinando novos vendedores, treinando novos pré-vendedores, porque a rotatividade
qualquer time de venda que eu conheço sempre teve rotatividade. A gente nem tem tanta, mas a gente teve. A gente teve a Bel que saiu, a gente teve o Dylan que saiu, a gente teve a Eli. A gente teve uma. Eli, então a gente teve alta, inclusive, no ano passado. Foi alta, foi alta a rotatividade. Então, você também tem que estar preparado para essa rotatividade. Porque a pior coisa que tem é, você tem uma meta para vender, a tua venda é limitada pelo número de vendedores que você tem também, né? Então, você tem lá 3 vendedores, cada vendedor vende em média entre 300 e 400 mil, e aí você perdeu um vendedor porque ele pisou na bola, e aí você, como gestor da empresa, não é só porque ele vende que você vai deixar ele lá, se ele pisou na bola, você tem que tirar ele, aí você tira ele. Quer dizer, se eu tinha 3 vendedores para vender 1 milhão, agora eu tenho 2. Como que eu faço com 2? Não dá. E você vai perder venda. O resultado no final do dia vai ser impactado. Sim. Então, você já tem que colocar. Por isso que eu falo, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É uma maratona. Marcelo, é uma maratona. Agora, o que todo empresário ele precisa ter na empresa para vender independente se estiver acontecendo uma crise ou não? Quais são as principais coisas que ele precisa ter, além de organograma? Vamos lá, né? Primeira coisa, o produto dele tem que entregar o resultado que o produto oferece, né? Uma água tem que ser uma água, tem que ter uma água de qualidade, né? O sanduíche tem que ser um sanduíche que o cara come e gosta, o ambiente tem que ser legal. Então, a primeira coisa que você tem que ter, a entrega, o teu produto que você entrega tem que ser bom, né? Tem que ser bom, tem que apresentar um resultado para o teu cliente tem que gerar valor, né? Tem que gerar valor para o seu cliente, essa é a primeira coisa, né? E aí, uma vez que você tem isso daí, que você tem um produto que entrega, que gera valor, você vai ter que ter uma consciência que você consegue aumentar a sua demanda independente da crise. E para você aumentar a sua demanda, você vai ter que ter seus mecanismos de atração de cliente, seus mecanismos de conversão de cliente. Você vai ter que ter isso daí. E vai ter que ter uma gestão em cima disso. Exatamente. Né? Vai ter que ter uma gestão, dedo no pulso, olhar todo dia. Né? Não desanimar, porque... Ô, João, quantas vezes você desanimou? Algumas, mas tinha que ter resiliência para voltar. Mas já desanimei. Eu também desanimei muitas vezes, né? Você fala, cara, mais um ano e a gente não foi, mais um ano e a gente não foi. A gente patinou em alguns anos, né? E aí teve sequências... eu lembro uma... Pra mim é muito forte. No final de 2018 pro início de 2019, foi um ano que a gente fechou lá com 2.400, mas foi um ano que a gente patinou muito e eu tive uma sequência de quase 20 dias sem vender nada. E aquilo foi agoniando, mais uma sessão, e o cara diz não. E foi um momento que a energia baixou bastante, estava preocupado, medo de demissão por não vender, mas era a empresa inteira que não estava funcionando do jeito que a gente gostaria. E aí depois virou o ano, começou a vender, aí foram outras estratégias a gente chegar onde a gente chegou, né? Então isso tudo impacta bastante, né, Marcelo? E o comandante que está assistindo a gente, queria agradecer ele pelo joinha que ele já deu nesse conteúdo. Eu acho que falar sobre vendas, eu adoro falar sobre vendas, né? Por isso que talvez eu faça isso. E queria agradecer ele, que ele também já compartilhou, Marcelo, esse podcast que ele escutou até agora. Compartilhou com os amigos dele. Curtiu, comentou. Tirou print, postou nos stories, porque ele tá te marcando. Inclusive, Marcelo, pega teu celular e já reposta aí o que ele te marcou, porque possivelmente ele já tenha feito isso. Vou fazer isso então, peraí. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o que fica para esse comandante é que a previsibilidade em vendas, ela vem através de processos. Seja de processo comercial... Processos e pessoas e indicadores. Né? Exatamente, processos e pessoas. Porque seja processo de marketing para gerar indicador, seja em processo comercial para gerar indicadores, seja em processo de contratação para ter essas pessoas. Então, processos de pessoas e os indicadores vão te dar essa previsibilidade. Mas, claro, se não tiver gestão para gerir tudo isso, dedo no pulso da operação, cobrar as pessoas, que nem o Rô gosta de falar. Fungar no cangote, ver a veia pulsando quando a pessoa está conversando contigo. Se não tiver isso, também não funciona. Então, esse foi um dos pontos fundamentais que o EG teve em 2020 para chegar onde chegou e que... Começou 2021 para chegar onde a gente quer, em 2021, 21, 21. Dobrar, né? 21. 2021 a gente quer vender 21 milhões de reais. Né? Então a gente vai dobrar o... Eu acho que vai fazer mais que isso, né? Bem mais. Mas enfim, né? A meta é 21. Então, gente, não esqueçam de dar like nesse vídeo. Quero agradecer ao Marcelo e ao Rogério que participou. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui hoje. A gente se vê quarta-feira que vem. Marcelo, muito obrigado. Valeu! Rô, muito obrigado. Valeu. Fui!